Oi, gente! Hoje eu vim contar pra vocês o porquê que eu parei de ir na igreja e decidi não voltar aí. Gente, isso mesmo. Eu comento várias vezes aí alguns vídeos, eu dou exemplos, da época que eu ia na igreja ou alguma coisa assim. Aí acho que fica muito vago, fica uma parte da minha vida que vocês não sabem exatamente o que aconteceu. E aí, como vocês estão me conhecendo aí, eu tô conhecendo vocês, decidi gravar esse vídeo para vocês conhecerem essa parte da minha história. Gente, eu nem vou falar o nome da igreja aqui que eu frequentava, porque o meu intuito não é denigrir a imagem da igreja, porque existem várias dessa mesma igreja e várias pessoas dessa igreja que não tem nada a ver com o que aconteceu comigo e cada pessoa é diferente, então cada igreja é diferente uma da outra, então envolve muito mais as pessoas, né, a situação, do que o ministério em si. Então vamos deixar isso bem claro. E também não é um vídeo para influenciar ninguém sobre ir ou não ir na igreja, eu só vou contar aqui a minha experiência. Então vamos lá, tudo começou em 2009, eu tinha, eu acho que 25, 26 anos, eu tava assim um pouco cansada e aí comecei a assistir na televisão os programas do líder dessa igreja e gostei muito. E até hoje gosto bastante dele, das pregações dele. E aí nessa época eu ia muito para Balneário, porque uma das minhas melhores amigas morava lá. E no mesmo dia que eu ia, já estava programado para mim ir para Balneário, esse líder ia fazer um evento lá, que a gente chama de evento, né? Um evento lá na cidade. E aí eu fui nesse evento, era um evento num hotel bem chique lá da cidade, foi um evento super legal. Eu me lembro até hoje com detalhes de tudo assim. E aí eu saí do evento e decidi, não, vou começar a ir na igreja, vou ir nessa igreja. Acho que o meu chamado, né, o meu destino é para mim ir nessa igreja. Aí eu comecei nessa igreja lá em Balneário e era muito legal, as pessoas de lá, o pastor, tudo. Eu gostava bastante. Só que chegou o dia de eu voltar para casa, voltar para minha cidade. E aí quando eu voltei para minha cidade, né, eu falei, vou procurar a igreja, tomara que tenha igreja lá na minha cidade e vou continuar indo lá. E tinha, só que a igreja estava iniciando aqui, a igreja tinha vindo assim de uma ruptura que tinha acontecido, tipo, os pastores tinham saído e tinha deixado a igreja devastada, e aí o povo foi todo dividido, o pastor dessa igreja abriu uma outra igreja aqui na minha cidade, então todos os membros foram com esse pastor, estava bem complicada a situação, e era assim um ginásio, um galpão, assim, um pavilhão, essa igreja, e aí era bem difícil. A situação da igreja aqui na minha cidade era totalmente diferente da igreja lá de Balneário Camboriú, mas, né, não, o intuito não era a grandeza da igreja, mas aí eu já fiquei comovida com a igreja ali no primeiro dia, falei, não, eu vou ajudar essa igreja, eu sempre fui mais metida assim para as coisas, né, falei, vou ajudar essa igreja. E dito e feito, já desde o primeiro culto eu fui lá, me apresentei pro pastor, contei minha situação, que eu tinha acabado de começar a ir na igreja, não era batizada. E o pastor foi muito legal comigo, até foi esse pastor que me batizou, o pastor assim, assim, um ser humano incrível ele. E a gente passou muitos bons momentos ali, de começar a chegar pessoas, eu comecei a ajudar na igreja, a gente começou a montar uma turma para limpar a igreja, uma turma para evangelizar, começou todo aquele movimento, sabe? Então a gente começou, foi a nossa turma ali que começou a fazer a igreja aqui da minha cidade a andar. E aí nós conseguimos mais tarde, né? Aí eu me batizei, e aí eu tinha amigas minhas que sempre iam na igreja comigo, a gente gostava de ir na igreja no domingo de manhã. Minha irmã ia comigo, a minha irmã até já foi para alguns congressos comigo, fora. Começou os congressos também, eu ia muito para Curitiba, Cascavel. Minha irmã ia também nesses congressos, congresso de jovem, congresso de obreiro, congresso de escolinha. Era uma alegria, uma alegria. Nossa vida era muito boa, assim, tinha muita paz. E aí a gente conseguiu, né? A gente não, né? Deus, né? Conseguiu um lugar bem melhor, um salão bem melhor para nós aqui na cidade, bem central,
um salão novo, enorme. Nossa, foi uma alegria enorme a gente conseguir aquele salão. Eu falo a gente porque todo mundo orava, né, por esse propósito, todo mundo corria atrás, né, todo mundo ajudava o pastor, todo mundo ficava na mesma, todo mundo tinha a mesma mentalidade. Sabe aquilo que a Bíblia fala? De todo mundo ter a mesma mentalidade, de todo mundo estar no mesmo propósito, na mesma alegria. Nós éramos bem assim. Eu não sei qual das igrejas, acho que é Coríntios, que fala sobre isso, né? Sobre os irmãos estarem sempre no mesmo propósito e que tudo crescia e tal. Nós estava bem nessa fase. Até que eu acho que um ano depois o pastor foi transferido. Eu senti bastante porque tinha sido meu primeiro pastor, o pastor que me batizou, o pastor que sempre cuidou de mim com bastante amor, carinho, sabe? Sempre respeitou muito os meus limites, as minhas falhas, porque, né, quando a gente chega na igreja, a gente é cheio de falhas. A gente fala coisas que... Eu lembro que eu tinha o costume sempre de falar, ai, minha Nossa Senhora. E ele falava assim, tua Nossa Senhora, minha não. Então a gente vai, sabe, se moldando assim com os poucos, e esse pastor era muito amoroso, tinha muita sabedoria no lidar com isso. Então eu era acostumada, além de ser nova convertida, eu era acostumada a ter um pastor muito bom, a estar ali rodeada por irmãos que gostavam bastante de mim. A gente era uma turma muito unida, a gente fazia tudo junto. Só que aí mudou de pastor e começou aí já a mudar tudo. Eu vou contar a história para vocês entenderem que não foi um fator só e que não foi assim, tipo, nossa, aconteceu uma coisinha, ela saiu da igreja. Não foi isso, foram vários anos. E aí veio um pastor assim um pouco mais jovem, mas por isso não, né? Não, então, a idade não define caráter, não define a pessoa. Mas esse pastor, ele era muito enérgico. Ele veio com muito sangue no olho, sabe? Eu não sei se passaram para ele muitas metas ou primeira igreja grande que ele pegou, que ali a igreja já era grande, né? Pelo salão assim já era uma igreja grande que já estava um pouco estruturada. E aí então ele veio assim, hoje em dia vendo de fora, eu penso que ele veio com muito sangue no olho, sabe? Nossa, eu tenho que fazer isso aqui dar certo, nossa, eu tenho que fazer isso aqui prosperar. E era essa a mentalidade dele. Então, era legal, só que ele não tinha o cuidado com as pessoas. As pessoas não importavam, as pessoas tinham que fazer o que ele mandava e pronto. E aí então começou, né, as crises na igreja, né? Começou a ter aquela coisa que até então a gente nunca tinha tido com outro pastor, que é de ter que ter aquele momento de reclamação, de um não gostar de uma coisa, de, sabe, de sair da reunião e ir ali no cantinho conversar, mas tu viu o que o pastor falou? Ai, mas tu viu que tal irmão não gostou e tal. Começou já esses murmurinhos que até então nós não tinha, porque nós era muito unidos e nós não era tratado assim com ordens, assim, sabe, com tem que fazer e pronto. O pastor tudo ele dividia com nós, era uma equipe. E aí mudou o líder, mudou tudo, né? O líder era totalmente diferente. Era vocês me obedecem, eu sou pastor e ponto final. Mas de outro lado, a igreja realmente começou a crescer, começou a vir muitos novos membros, começou a ter novos ministérios. Então a gente deixava essas características dele de muito mandão, tudo tinha que ser muito do jeito dele, ele exigia muito de nós, de lado, e focava em que a igreja estava crescendo. Mas começou assim a já ficar bem cansativo para todo mundo, porque todo mundo tinha que estar na igreja 24 horas por dia, enquanto o outro pastor era, irmãos, agora que vocês pudessem dedicar para a igreja, vocês venham de livre, espontânea vontade, é tudo pela graça e tal. Esse não. Ele tinha que estar rodeado de pessoas o tempo todo. O outro não, o outro ele fazia tudo sozinho. Eu lembro que eu fui à tarde, no sábado à tarde na igreja, ele estava enfeitando, ia ter acho que Santa Ceia, algum culto especial. Ele estava enfeitando a igreja toda sozinho, lá fazendo as coisas, recortando, colando, tudo sozinho. Ele gostava de se virar sozinho, ele não tinha essa obrigação de que, sabe, todo mundo tem que estar ali com ele o tempo todo. E esse que veio era assim, ele tinha que estar rodeado de gente o tempo todo, então ele exigia que todo mundo estivesse lá o tempo todo. Todo mundo ia, todo mundo se dedicava. Nossa, foram anos assim
Mas começou a ficar cansativo, porque daí tem a irmã que era casada com filho, que começou a ter problema em casa, porque passava muito tempo na igreja. Eu comecei a ter problema no trabalho, porque muitas vezes eu tava no trabalho, mas estava resolvendo coisa da igreja. Eu resolvia muito coisa por fora, assim, sabe? Coisa de mídia para divulgar a igreja, fazer comercial, entrar em contato com as rádios, mandar e-mail. Eu fazia muito isso e muitas vezes eu fazia do meu trabalho, que lá eu já trabalhava, né? Computador, telefone. Então começou a. Eu era menos que menos me complicava, porque eu era solteira, né? Meu trabalho era bem de boa. Mas eu via que muita gente ficava cansada. Eu lembro que tinha uma irmãzinha que ela era já uma senhora e ela trabalhava de faxineira nas casas aqui da minha cidade. E aí, final de tarde, o que ela fazia? Ela ia para a igreja. E ela tinha escala. Gente, quando você vê as coisas de fora, que você consegue raciocinar, porque lá dentro eu não via, né? Eu não entendia isso, mas ela fazia faxina o dia inteiro, ela ia para a igreja, ela se arrumava lá na igreja, não tomava banho, porque era proibido tomar banho lá, mas tinha banheiros, tinha uns 6 banheiros na igreja, mas esse pastor não permitia, porque só ele podia. E aí essa irmã se arrumava e ela tinha escala, tipo, tinha 3 cultos na semana, ele escalava ela 2 cultos, se tinha 5, ele escalava ela 3 cultos. E a gente até pensava, nossa, por que ele escala ela, né? Às vezes não tem necessidade, às vezes é um culto que nem tem necessidade de obreiro, e ele colocava ela na escala, então, e tinha que cumprir. Nossa, Deus o livre, você não cumpria a escala. Então, hoje em dia eu penso como daí ela ia embora 11 horas da noite, porque o culto da noite acabava umas 9 horas da noite. Daí toda vez ele fazia reunião, sempre depois do culto tinha que ficar lá para receber o sermão dele, fazer janta para ele e aí sim depois você podia ir embora. Então era bem cansativo para ela, para os irmãos que tinham família, que tinham que acordar cedo no outro dia, casa para limpar. Era bem cansativo. Para mim não era tanto porque eu era solteira, eu já morava sozinha, eu já, né? Então eu não tinha, além do meu trabalho, eu não tinha coisas para fazer fora da igreja. Eu me dedicava totalmente à igreja. Mas e foi, até que começou cada vez mais a dar essas brigas. Brigas, gente, eram brigas. Não vou passar pano aqui e dizer que eram contratempos. Eram brigas, era irmão brigando com irmão, irmão brigando com o pastor, porque o pastor não entendia, porque o pastor não sei o que tem. E aí cada vez mais ficou complicada a nossa vida. E eu já comecei a me sentir mal ali, porque eu não gostava, eu não esperava que na igreja tivesse essas dificuldades. E aí então já começou aí. Mas todo mundo continuava e tal. Só que esse pastor comigo, ele era solteiro. E eu era solteira. E apesar de ele ser um pouco mais novo que eu, o que aconteceu? Criou-se um sentimento afetivo das duas partes. Muito tempo eu me julguei e nunca me perdoei por não entender que o sentimento era das duas partes. Mas você sabe como é que é a mulher, né? A mulher por si só já se culpa sozinha, imagina indo na igreja, imagina sendo crente, né? E aí então as cobranças começaram para mim em dobro, eram umas coisas absurdas, porque ele dizia que ele estava me testando para ver se realmente eu tinha capacidade de ser esposa de um pastor. Então, eu lembro que uma vez eu coloquei uma música lá, um louvor, né, para me fazer a oração, que eu fazia oração de intercessão no sábado, acho que era 1h da tarde. E eu coloquei uma música e até então eu sabia que ele nem estava na cidade, que ele estava em reunião em outra cidade. E eu coloquei uma música que não era da nossa igreja, mas era uma música cristã, acho que era do Lázaro até, sabe? E aí tava eu e o tecladista lá orando, né, intercedendo com aquela música. O pastor só desceu e desligou o som e meteu a boca em nós, porque nós estávamos ouvindo aquela música, porque não podia ter aquela música, porque nós não estávamos orando do jeito certo. Então assim, ele estourava do nada. Eu espero que hoje ele já é mais adulto, homem, casado, com filhos. Espero que hoje ele reveja o temperamento dele. E aí, nossa, eu fiquei com uma vergonha por causa do tecladista, porque como eu era líder da intercessão,
Nossa, eu achei aquilo um absurdo, mas boca calada, né? Nunca falei nada. Aí então até que veio um casal com 2 filhas que já, assim, o pastor gostou deles e pediu para mim falar com eles. Depois lá no terceiro culto que eles estavam indo, o pastor pediu para mim falar com eles que ele para chamar aquela irmã para perto, né? Eu fui, fiz essas boas-vindas, falei com a irmã e tal, até eles não queriam, eles já estavam vindo de outra igreja, já tinham tido problemas em outra igreja, então eles nem queriam muito, mas com muito cuidado, ali carinho, eu fui conversando com eles, trouxe eles para perto. Só que essa irmã começou, depois de um tempo, a ter muito problema comigo, porque ela criou um vínculo, assim, ela, o marido dela, as filhas dela, com o pastor, meio que de família mesmo. E elas perceberam ali que eu meio que gostava dele, ele gostava de mim, e ela achava um absurdo eu gostar dele, ele gostar de mim. Porque na cabeça dela, acho que por eu ser mais velha, ai, não sei o que aconteceu, eu sei que se criou ali. E eles começaram a me perseguir muito. Nossa, ela não deixava as meninas ir na escolinha, fazer parte do grupo de dança por minha causa, porque eu era líder. E, sabe, falava de mim pro pastor, porque depois ele me contava, né? Então começou a se tornar um tormento, assim, na minha vida, aquela irmã. E já chegou ao ponto deles me chamarem pra conversar dentro da igreja e falar assim: olha, porque você não conhece. Eu lembro que o marido dela me falou uma vez: olha, você não me conhece, você não sabe o que eu sou capaz. Não é porque eu tô na igreja que. Não é porque eu tô na igreja que eu também não tenho meus sentimentos humanos, não sei o que tem, me ameaçando mesmo assim. Só que esse casal era o casal que emprestava o carro pro pastor, vivia com o pastor pra cima e pra baixo, então o pastor jamais falava nada pra eles. E eu esqueci de contar, né, o porquê que começou essa perseguição. Esse casal, eles tinham uma filha adolescente, acho que na época ela tinha uns 13 anos, e esse pastor, que era muito do safado, vamos dizer assim, e como eu sabia como ele me tratava, e eu já era uma mulher adulta, eu já tinha ali 26 anos, eu via ele tratando aquela menina. E ele tratava de um modo que eu não gostava. E eu fiz a besteira de um dia contar para essa mãe. E o que elas jogaram em mim? Que era porque eu gostava dele, não porque eu estava alertando, mas era o contrário. Eu passei por cima dos meus sentimentos que eu sentia por ele para preservar a menina, porque eu amava aquela menina. Fui eu que trouxe ela, eu que levava ela para o evangelismo, eu que levava ela para cima e para baixo. Eu tinha um cuidado com aquela menina. E eles entenderam totalmente errado. Eles entenderam que eu estava levantando aquilo por gostado da bênção, né? E não era o contrário. Eu estava passando por cima dos meus sentimentos, porque eu identifiquei um problema. E estava passando por cima até mesmo da minha honra, da minha vergonha, sabe? Mas aí aquilo se transformou no inferno na minha vida, porque eles entenderam isso, que eu tava com ciúme, que eu tava denigrindo a imagem deles, e eles nunca percebiam nada, gente. Eu viajava sozinha com um grupo de jovens e o pastor dava comida na boca dessa menina. E eu via isso. Sabe que ia começar o gatinho, ele ficava dando comidinha na boca dessa menina. E todo mundo, ai não, ele é inocente. Era essa era a desculpa que toda a igreja dava, todo mundo, as irmãs mais próximas dele dava. É que ele era muito inocente, era muito crianção, era muito brincalhão. O cara vivia me mandando mensagem de amor, de coisa. Não era, ele sabia muito bem já o que era um relacionamento, ele sabia. Mas aí foi-se que eu fiquei quieta com relação a isso, mas a perseguição ali daquela família pra mim, eu sempre tive. E o pastor não falava nada com eles porque tinha o rabo preso com eles. E aí então, eu lembro até num dia que as meninas realmente eram crianças, assim, eram inocentes. Elas queriam muito voltar a fazer parte da coreografia. Ela tinha a filha mais velha dessa, que era essa do caso, né, do pastor, que realmente ela tinha o dom. Nossa, a menina dança lindamente. E aí, antes de eu fazia sempre uma oração ali com as meninas, antes de a gente iniciar, né, os ensaios. E aí, era também sábado à tarde. Mas esse sábado eu já tinha ido para outra cidade, que estava abrindo igreja em outra cidade, eu já tinha voltado.
Eu já tinha dado curso fé infantil, que eu dava curso fé infantil. Eu falei curso fé agora, se alguém se ligar vai saber qual é a igreja. Eu tinha que era um curso que eu dava para as crianças, acho que era 1 hora da tarde, e eu tinha alunos, a sala lotava. E aí eu já tinha dado curso fé, eu já tinha dado, né, aula para as crianças, eu já estava na minha terceira atividade do sábado, então eu já estava assim, sabe? E aí fiz a oração ali com as meninas, as filhas dela participaram. No que eu acabei a oração, essa irmã veio ali na frente de todas as meninas, os piá, que era teatro também, né, era coreografia teatro, todos os piá, e começou a me xingar na frente de todo mundo, falando assim: eu tô deixando minha filha voltar para esse ministério, mas você veja bem o modo que você vai tratar minha filha, porque senão eu vou quebrar você, porque senão você não sabe do que eu sou capaz. Eu já tô dando recado aqui, sabe? Totalmente sem sabedoria, assim. Ela poderia, se essa era a intenção, eu tava na igreja, né? Ela poderia ter me chamado particular e falado: olha, irmã, eu tenho um problema com você, você é líder da coreografia, minhas filhas me pediram muito para voltar, minhas filhas gostam muito de você, então eu só quero, né, que você tenha um pouco também de paciência, de sabedoria com elas e tal. Beleza, mas ela esperou, eu reuni todo mundo, depois que eu fiz a oração ali com o grupo, ela veio na frente de todo mundo e começou a gritar. Aí aquele dia eu não aguentei, sabe? A subir direto pro escritório do pastor. Subi pro escritório do pastor, já falando, né? Falei tudo pra ele. Sabe o que ele falou pra mim? Que isso ia passar. Que não era pra mim dar bola, que isso ia passar. Mas aquela era uma hora que ele tinha que chamar aquela irmã e dar uma repreensão, falar com ela, né? Mas sabe por quê? Logo eu voltei, eu engasguei, gente, eu aguentava muita coisa. Eu voltei, né? Engoli tudo, voltei com a cara no chão e continuei o curso ali, os ensaios, como se nada tivesse acontecido. O que aconteceu? De repente desce o pastor lá do escritório com o irmão dessa irmã, pega o carro dessa irmã e vai para outra cidade, que ele tinha reunião com o carro da irmã. Eu pensei, o que eu pensei? Claro, por isso que ele não falou nada, ele ia usar o carro da irmã, né? E ele era muito sangue frio, assim, ele conseguia pensar assim. Não deu outra. Aquela noite, acordamos o domingo com a notícia de que esse pastor tinha sofrido um acidente com o carro dessa irmã, né, desse que era o mesmo casal que sempre me perseguia, e com o irmão, um menor de idade, junto. O carro deu perca total, o pastor teve que pagar. Ainda o pastor não pagou, porque eles não deixaram o pastor pagar o carro inteiro, porque coitado, né, inocente, né, acho que ele pagou só um pouco. E os irmãos se levantaram de novo, logo compraram outro carro. E aí, quando o pastor me viu no outro dia lá todo roxo, comigo, ele ficou meio assim, ele me deu uma olhada do tipo, né? Mas não que o acidente tenha a ver com isso, né? Com o que aconteceu comigo, só que, cara, assim, era uma coisa ruim atrás da outra, sabe? Dentro da igreja. Claro, os membros ninguém sabia, porque tinha nós ali, pessoas igual eu, que só fechava a boca e fazia. E era nós que fazia a igreja andar, né? E aí, então, aconteceu tudo isso. Enquanto esse pastor teve ali, aconteceu. E ele sempre me enrolava e tal, né? De que gostava de mim, de que ia casar comigo. E eu ficava naquela esperança por trás, tudo. Naquela esperança. E na frente dos irmãos, ele dizia tudo ao contrário. Envolveu outras coisas aí, de outros padrinhos de casamento dele, que isso nem vou contar, porque essas pessoas faleceram numa coisa bem trágica, então não vem ao caso. Mas, gente, sempre só coisa ruim. E aí passou o tempo desse pastor, ele foi transferido, mas ali acho que ele ficou uns 4 anos aqui com a gente. E aí veio um pastor que mudou tudo, graças a Deus, que foi um pastor também super bom. E esse pastor meio que entendia as coisas assim, o lado errado e certo ali da igreja. E esse pastor foi o pastor que sempre também me trouxe para perto. Eu trabalhei muito com esse pastor, a gente fez muita coisa legal, teve muito ministério legal. Aí essa irmã, esse casal, né, se acalmaram, me deixaram de lado, porque o sentido deles era o outro pastor, né, não era nem eu na questão.
E aí veio outro pastor, ficamos ali, né, um tempo trabalhando assim, foi muito bom. E aí não aconteceu nada assim que eu possa falar assim que eu sairia da igreja, né? Eu mudei de cidade, daí fui pra Cascavel. Lá eu continuei indo na igreja, continuei fazendo meus trabalhos normal, mudei por questão de emprego, fui pra lá pra trabalhar. E aí continuei lá trabalhando, indo na igreja, lá era a sede. Eu tinha muitas amigas lá, amigas solteiras também. Então tudo normal. Assim, tudo normal, nunca aconteceu lá também. Lá tinha um pastor assim, meu Deus, abençoado, tal, tal. E aí voltei pra minha cidade. Quando eu voltei pra minha cidade, já tava assim uma coisa assim a igreja. Mas eu já tinha aprendido a ficar quieta, né? Então eu só ficava quieta, indo e voltando. E aí tava mudando de pastor, assim, tipo, cada 6 meses mudava de pastor. Eu já não tava indo mais, já não tava mais ajudando na igreja, porque eu já tava, assim, um pouco cansada, sabe? De ver o que tinha acontecido e tudo que acontecia e nunca se tomava nenhuma decisão, sabe? Quando eu tava lá na sede, chamaram esse pastor para conversar, para ver se realmente, porque eu conversei com o pastor lá, eu contei tudo para ele que tinha acontecido em questão sentimental. E aí ele falou, ele na verdade não falou, ele chamou esse pastor e esse pastor simplesmente desmentiu, né? Desmentiu que o que não era mentira para esse pastor líder, falou que eu que era louca, que o outro pastor que tinha, que era o pastor que tinha me batizado, já tinha avisado que se viesse para cá era para tomar cuidado comigo. Então assim, ele botava qualquer um na reta para livrar o dele. E aí esse pastor só fez uma oração lá e falou: ai, com o tempo a gente vai descobrir quem tá certo e quem tá errado nessa história. Só isso. E perguntou pra mulher dele. Daí isso foi uma das coisas que aí começou a me machucar. Eu posso dizer que até aí eu suportei. Mas aí foi uma das coisas que começou a me machucar de verdade, que começou a me machucar assim, questão de caráter, sabe? E aí essa esposa do pastor falou assim que, e eu chorando lá na frente deles, assim, chorando, chorando. Ela só falou assim que, mas ela me olhou com um olhar tão de ódio, assim, sabe? E eu achei que por ela ser mulher eu teria, né, algo da parte dela, né? E ela só falou assim que ela não tava lá e ela não tinha como saber quem tava falando a verdade e meio que jogou a culpa em mim. Deu a entender que a culpa era minha e que se tivesse acontecido alguma coisa eu deveria ser mais forte e ficar quieta e esquecer esse assunto. Do tipo, eu saí como culpada. Nossa, eu saí de lá me senti a pior pessoa do mundo. Ali já era hora de eu nunca mais pôr os pés na igreja de novo. Mas eu fui tentando, eu fui tentando, eu fui tentando, eu fui tentando. E aí, depois que eu voltei, tinha já um outro pastor aqui. E nessa época que estava tudo bem na igreja, que a gente tinha vários ministérios, eu tinha um outro casal que me ajudava muito em questão financeira mesmo. Eu fazia vários projetos, tipo assim, eu comprava uma televisão para a igreja, dividia a parcela, era R$ 150, eu juntava 3 casais e cada um dava R$ 50. A gente comprava no nome de alguém. Eu fazia tudo isso, gente. A gente comprava no nome de alguém e eu juntava esse dinheiro e dava para a pessoa responsável pela conta para pagar. Ai, tinha que comprar camisetas pro grupo lá. Se não vinha uma oferta, tinha, né, sempre os irmãos que davam a oferta cheia. Nós fazia ali uma vaquinha entre nós irmãos e se reunia e dava o jeito. E aí tinha um casal, um senhor que era muito meu amigo, né? Ela também, mas ele assim, ele ajudava muito nós, assim, os mais jovens, e ele levava nós para reunião em outras cidades, nós íamos junto com o carro dele, ele, a esposa dele, eu, minha amiga, nós ia em show junto, sabe? Tinha show gospel na cidade, nós ia, eles iam. Eu lembro que ele levava a cadeirinha dele, no show ele sentava. Nossa, eu preciso falar isso. É por honra dele. Ele me ajudava muito. E o nome dele eu vou falar. O seu Mauro. E aí o seu Mauro,
teve problemas de saúde e ficou internado. E aí um dia eu fui, era um culto de segunda-feira, e não tinha ninguém da família do seu Mauro na igreja esse dia. E o pastor falou no altar que o seu Mauro estava na UTI, estava hospitalizado, porque fazia 3 meses que ele não pagava o dízimo. E esse pastor não sabia de nada, de tudo que seu Mauro já tinha feito por nós, de tudo que seu Mauro já tinha feito pelaquela igreja. Seu Mauro trabalhava de mototáxi. Quando tinha coisa para me entregar, às vezes dinheiro que eu precisava para pagar coisa da coreografia, ele ia no horário de serviço. Eu lembro que quando a gente comprou a TV, ele brincou comigo. Ele foi lá falar comigo, tudo com a roupa de motoboy, e falou: ai filha, não deu certo. Não consegui tirar a TV. Eu falei: ah, seu Mauro, né? Que pena, então. Mas dele capaz, vão entregar, já vão entregar lá na igreja e tal. E aí, pra mim, foi a gota d'água. Tudo que o seu Mauro já tinha feito. E um pastor que não sabia de nada do que ele já tinha feito falar isso. E aproveitar o momento que não tinha ninguém da família dele no culto para falar isso. Eu saí aquele dia de lá e falei: Deus, eu não consigo mais. Eu até agora que envolveu os meus problemas pessoais, até agora que envolveu as minhas coisas, eu consegui. Eu supero a minha vergonha, eu supero os meus traumas, os meus medos. Porque eu também tenho defeitos, porque eu também fiz muita coisa errada, mas o seu Mauro não. Porque aí logo depois o seu Mauro veio a falecer. E foi esse pastor que fez ali as coisas do velório dele. E eu já não suportava olhar para a cara desse pastor. E nem ver ele lá no velório de São Mauro. E aí, a partir daí, eu parei realmente de ir. Fui assim uma vez ou outra em um culto. E aí comecei a tocar minha vida sozinha. E logo depois, assim, eu conheci o João. E aí realmente mudou assim minha vida. Daí logo eu fui morar com o João. Aí a gente mudou para Joinville. Aí pensei, nova fase, né? Agora tudo mudou, tô numa nova cidade. Vou tentar ir na igreja de novo. Aí fomos 2 vezes lá em Joinville. A primeira vez a gente foi, o João não gostou muito, né? Que achou assim que foi um culto muito sobre dinheiro. E realmente, assim, meus 90% do culto lá foi sobre ofertas e dízimo. Mas eu falei: ah, besteira, né? O João tá enxergando coisa aonde não existe. Aí eu falei: eu vou tentar ir sozinha, né? Sem o João. E vou tentar indo e ele vai indo comigo e Deus vai fazendo as coisas ali. E aí eu fui uma tarde sozinha. E aí o pastor começou a chegar nessa parte do dízimo e oferta. E aquele dia tinha acabado de mudar, só o João estava trabalhando. Eu realmente não tinha dinheiro, nem tinha levado nada, acho que não tinha nem cartão. Eu tinha saído fazer uma caminhada e já aproveitar para ir na igreja, sabe? E o pastor viu que eu não me mexi para nada, para dar oferta, e ele ficou olhando direto para mim e ficou insistindo até a hora que ele falou assim: ah, então tá bom. Você não quer dar nenhum dinheiro para Deus, nenhuma oferta para Deus? O problema é teu. Quem vai pagar por não dar essa oferta, por não dar esse dízimo, é você. Saiba que você vai pagar e vai pagar caro por não dar essa oferta para a igreja. Mas, gente, realmente eu não tinha. Se eu tivesse ali, ele botou tanto medo
que se eu tivesse alguma coisa, eu teria dado na hora. Mas ali, como já tinha acontecido tudo isso comigo, eu falei, ah, não, gente, realmente não dá, realmente não, eu não consigo mais, eu não tenho mais aquela inocência de ver tudo, sabe? Porque eu sempre soube o que acontece, né? E o quanto a gente trabalha, o quanto tem pessoas ali que se esforçam e o quanto essas pessoas são só trabalhadores. Acho que as empresas de fora valorizam muito mais os trabalhadores porque daí pagam um salário, né? Do que a própria igreja, porque a igreja você trabalha, você faz muita coisa, mas quando você não pode dar tudo que ela espera ou que o pastor espera, você é taxado como pecador, como porque tudo que está acontecendo na tua vida é porque você fez algo errado. Tipo, né, que nem ele usou o caso do irmão, né, que não pagava o dízimo, era por isso que estava numa cama de hospital e é por isso que, sabe, pode ser assim muito raramente lá que talvez isso seja verdade, mas não se fala isso para uma igreja, sabe? Fica entre o pastor lá e Deus, porque tinham pessoas que como eu iam se doer por aquilo, sabe? Iam, se tivesse alguém da família, e se fosse mesmo isso, ele deveria falar para a família. Não ia ser um alerta? A família não ia dar um jeito de juntar o dinheiro e pagar esses dízimos atrasados? Por que esperar a oportunidade que não tinha ninguém da família no culto? Se é mesmo de Deus, se é mesmo um homem de Deus, tenha a coragem de falar para a família, na frente da família, sabe? Não esperar o culto que não tem ninguém. Porque para não se sujar, para amedrontar os que estavam, para nunca deixar de não pagar o dízimo, mas não se sujar com a família, entende? Eu achei aquilo uma sacanagem. E aí, depois que eu tentei de novo, então lá em Joinville, realmente essa questão de dízimo e oferta, assim, tava muito pesada. Muito pesada. E aí, realmente, eu falei, não, Deus, eu não quero mais. Eu não quero mais, eu não vou mais. E aí, mas sempre assim, esses anos todos, né? Faz, né, desde 2016, 2017, acho que foi a última vez que eu fui umas 2 vezes na igreja. Eu sempre me senti muito culpada, né? Sempre me senti muito culpada. Muito, muito, muito culpada por parar de ir na igreja, porque você, né, você é ensinado tanto sobre o medo, né? É colocado tanto medo em cima de você. Mas aí esses dias eu tava fazendo uma oração e Deus me falou assim, né? Veio aquela vozinha assim no meu ouvido, na minha mente, assim, falando assim, tá, mas antes de você ir para a igreja, você se lembra que você já existia? Você já era você. Eu já tinha te criado, você já estava nesse mundo. A parte da igreja é só uma parte da tua vida. Mas antes você também já existia. É como se. Por que agora você age como se você não existisse antes e você não fosse existir depois? Não era mais fácil para mim então criar todo mundo, já nascer todo mundo dentro da igreja? Ou eu dar um jeito de todo mundo nascer já em lar cristão para daí ir se transformando só num povo cristão? Entendeu que isso não fez mais sentido para mim? E daí a partir disso eu fiquei pensando, poxa, mas é realmente. E eu vivi até os meus 26 anos, eu vivi sempre bem, eu vivi sempre em segurança. Se for falar em ter livramentos, eu tive muito mais. Daí por que que lá que eu nem conhecia Deus, Deus me livrava? Porque daí eles falam assim, ah, quantos livramentos você teve na vida que Deus te livrou, e daí agora você tá aqui, então você não pode mais sair porque você deve isso a Ele. Mas eu nem conhecia Deus, eu nem sabia que Deus existia, como é que Ele me livrou tanto? Aí agora que eu realmente conheço Ele, agora que eu faço parte da família dele, Ele não vai continuar me livrando só por um errinho meu, se uma vida inteira eu errei e Ele sempre me protegeu. Entende que aí começa a não fazer mais sentido aquela coisa que eles falam da lavagem cerebral? Aí não faz mais sentido porque eu sou eu, sabe? Eu sou eu não posso fingir que eu não sou eu. Então, e aí eu tenho muitos sonhos. Eu tenho muitos sonhos e eu tinha antes de ir para a igreja. E
tive enquanto eu estava na igreja e continuo tendo até hoje sonhos, sabe? Eu sonho com muita coisa que eu preciso saber, que eu preciso descobrir, eu sonho. Aí uma dessas noites que eu fui dormir pensando se eu estava fazendo a coisa certa e não ir mais para a igreja, eu sonhei que eu estava numa casa, assim, era uma igreja, assim, eu estava dentro de uma igreja e Jesus vinha e Jesus começava a quebrar todas aquelas tijolos, ele derrubava, assim, sabe? Ele colocava a mão e ele derrubava tijolo, ele derrubava as paredes, sabe? E ele falava assim pra mim, você tá vendo isso aqui? Isso aqui é só parede. São paredes iguaizinhas às paredes da tua casa. Se você fala comigo aqui ou se você fala comigo lá na tua casa, é a mesma coisa, porque o lugar não interfere em nada. São só paredes e ele derrubava, se ia derrubando tudo. São só paredes, é só um lugar. Isso aqui não quer dizer que sou eu, não quer dizer que eu faço parte disso. Isso aqui é só um lugar, igual a tua casa é, com parede, com teto, um lugar onde tu pode ficar. É só um lugar. E daí no final, gente, eu vou contar na íntegra, né, mas que isso não seja levado para um lado do que é certo e o que é errado. E daí no final ele falava assim para mim que se eu quisesse realmente voltar para uma igreja, né, cristã, evangélica, sei lá, dessas assim, ele falou para mim que era para mim ir para as Testemunhas de Jeová, que os únicos que se pareciam 1% com ele aqui nessa terra ainda eram as Testemunhas de Jeová. Eu fiquei pensando por quê, né? Mas é porque os Testemunhos de Jeová não se envolvem em política, né? Que a Bíblia fala que não tem que ter, né? Que não é para ter, né? Nada com os governos desse mundo. Os Testemunhos de Jeová não se envolvem com política. Então tem várias coisas assim que eles não se envolvem. Eu creio que é por causa disso, né? Que realmente tem alguns ensinamentos que eles realmente praticam, tipo do id, né? Do pregar. E eles vão de porta em porta. Eles não ficam fazendo grandes eventos, né? Se você for ver, as igrejas evangélicas, elas evangelizam para elas mesmas. Porque elas fazem grandes eventos de evangelização, mas só vai evangélico. Sabe, é grandes eventos assim, numa cidade X, aí reúne todas as igrejas, mas aquilo é só para o homem, é só para o líder da igreja, para mostrar para o líder da igreja que todas as igrejas foram, para mostrar para o líder da igreja que ele tem povo, sabe? Eu já fiz muito isso, eu já lotei um ônibus de uma outra cidade que nem tinha igreja para trazer para o culto aqui. Mas no final e o povo lá esperando a igreja. No final, eles simplesmente desistiram de abrir a igreja lá e ó. Então, isso é uma coisa que também me deixou bem chateada. Então, é assim, o que eles decidem é o certo. A partir do momento que eles não decidem, simplesmente não é e pronto. Então, você tem que ter muito, muito, muito sangue frio, assim, para você aguentar. Você tem que ter, ou você não pode se envolver com nada de trabalho, de coisa, ou você tem que ter muito sangue frio. No caso dos homens, eu entendo que eles olham para o lado do trabalho, né? Do status, do dinheiro, porque eles ganham dinheiro com isso. Então, o homem, acho que ele vai mais para esse lado e é por isso que daí ele fica ali firme. A mulher, né? No meu caso, que sou solteira e que não tinha família ali para mim falar, não, minha família não pode saber disso, aí já estoura, aí já vai ver as coisas erradas mesmo. Mas, gente, fora isso, eu vi muita outra coisa, abuso de autoridade. Tinha um irmãozinho que ele era evangelista. Evangelista é como se fosse um auxiliar do pastor. Nossa, o que aquele piá passava, ele não tinha dinheiro nem para comer. E o pastor, em vez de dar um dinheiro para ele comer ou pagar a comida dele, mandava ele vender a revista, vender o CD, para ele poder comer, mas ele estava o dia inteiro ali trabalhando na igreja. E chegava a hora do almoço, o pastor fazia isso com ele, sabe? Então, muito abuso. Eu vi muita coisa, muito abuso, muita coisa. E os que estão lá em cima não querem muito saber de quem está lá embaixo. Eles não querem se envolver, eles não querem sujar as mãos, entende? Exemplo, eu tenho um problema, o líder que está lá em cima, ele não quer saber do meu problema. Porque ele não quer se envolver, ele não quer sujar, ele não quer tomar partido. Ele não quer que venha um líder acima dele e fale, não, mas tu tá do lado daquela irmã? Ele não quer ter esse envolvimento. Ninguém é corajoso a esse ponto. Então, é assim que funciona. Claro, cada um é cada um,
cada igreja, cada pessoa, o que faz tudo são as pessoas, mas infelizmente eu passei por tudo isso, queria vir aqui contar para vocês, porque para vocês me conhecerem, para vocês saberem, vocês já perceberam, né? Que eu tenho sim uma personalidade forte, que eu tenho muito discernimento, que eu não sou uma pessoa fácil de enganar, que eu não sou uma pessoa fácil de, sabe, chegar e me contarem qualquer coisa que eu vejo, o que eu não vejo. Não adianta, Deus, o próprio Deus me avisa. Quanto a esse pastor, eu recebi vários sinais, vários sinais. Só que o sonho da mulher solteira na igreja, o que que é? É casar e ainda mais casar com um pastor, né? Então, você vai aguentando, e como ele me iludia, me prometia coisas e coisas, eu ia ficando, eu ia aguentando, sabe? Mas é isso, gente, a gente passa por essas coisas na vida, a gente passa por marcas, por traumas, às vezes a gente já vem do mundo, né, cheia de traumas, cheia de marcas, aí vai pra igreja, em vez de você só receber, você recebe mais marcas, mais traumas, e aí o pior de tudo pra mim que eu acho é quando vem assim de pessoas acima de você, que em vez de entenderem o trauma, aquela marca ali, elas te culpam. Porque se você está na igreja, você tem Deus, você não deveria estar sofrendo, você não deveria estar fazendo besteira. Então, por isso que eu digo que a igreja ela evangeliza para ela mesma, ela não quer saber de quem tem problema, ela não quer saber de quem está passando dificuldade. Tinha uma... Agora eu lembrei de mais um caso para contar para vocês. Tinha uma irmã, ela tinha acho que 3 filhas mulheres e elas passavam bastante necessidade. E elas não conseguiam, sabe, se reerguer. Elas estavam sempre, anos e anos, na mesma situação. E eu sempre ajudava elas. Sempre, sempre, sempre. E aí, eu pedi pro pastor uma vez. Pro pastor, pra gente pegar cesta básica pra essa irmã. E eu trabalhava assim, o que eu trabalhava dava assim pra mim pagar aluguel, me sustentar. Mas o pastor falou que não, porque essas irmãs tinham que aprender a sair sozinhas daquela situação. Que não era normal elas estar naquela situação a vida inteira e que se elas recebessem ajuda, elas iam ficar ali. Legal, mas aí a fome, cara, a fome de criança, não. Se fosse só adultos, eu ia concordar, mas tinha criança envolvida, elas tinham nenê de colo. Aí eu falei, o que que eu fazia? Eu pegava da minha patroa, que me ajudava muito na época, ela até nem tá mais aqui. Ela me ajudava, ela me dava dinheiro para comprar e nós comprava alimento. E eu levava, porque quando eu encontrava essas irmãs era na igreja, né? Eu levava nas sacolinhas de mercado, no culto. Até que o pastor me chamou e pediu para parar de levar no culto, porque os outros irmãos iam ver e não era legal eles ver aquela coisa. Porque era uma coisa simples, uma coisa, digamos, de pobre ajudando pobre. Não tava dando um carro para elas, uma casa, não ia ter, né, a hype. Aí, mais uma vez, o que que eu fiz? Eu só obedeci. Fechei a boca e aí o que eu fazia, eu e uma outra amiga levava para elas em casa, né? Quando precisava, levava para elas em casa. Então, gente, coisas absurdas assim que se vocês forem ver, e só que daí o que você faz não conta, sabe? Tipo, você ai, não sei, às vezes você faz tudo assim, eu arrecadava de pessoas de fora da igreja bolos para as festas de criança, de coisa. E aí quando você comete um erro, pronto, acabou para você. É mais ou menos assim, você não recebe apoio nenhum e tchau e benção, agora você não serve mais. E muitas pessoas daquela época se sentiram como eu, a maioria saiu, na verdade, da igreja, são poucas as pessoas que daquela época que ainda estão, na verdade, na igreja, mas eu queria vir aqui contar isso pra vocês, porque, gente, como eu disse, eu não quero influenciar nada, se tem pessoas aqui que me seguem, que vão na igreja, eu peço perdão por ter que estar contando isso pra vocês, né, eu não tô falando do ministério de Cristo, sabe? Não tô falando disso, de Deus, porque Deus, eu creio que todas essas situações que eu contei aqui,
tinha tudo menos Deus. Tinha ego, tinha homem, tinha dinheiro, tinha sentimentos, mas Deus não. Deus não tem nada a ver com isso. Deus não estava ali no nosso meio falando brigue. Deus não estava ali falando para aquele pastor, engana aquela irmã, coitada, sozinha na igreja. Ela vai cair na tua, engana ela. Não tinha nada disso, né? Então eu queria contar aí, me perdoe pela emoção, mas isso é uma coisa que realmente me machucou. E como eu disse, os meus traumas, as minhas coisas, eu aguento. Mas dos outros, eu não. E aí mexe comigo, sabe? Ainda mais quando era uma pessoa que fazia tanto. Me lembrei de mais uma, prometo que é a última, senão vou ficar aqui contando casos para vocês. Dessa mesma família, dessas irmãs que eu ajudava, tinha uma adolescente que já tinha um filhinho, né? E aí ela queria muito fazer parte do Ministério de Dança, Coreografia, Teatro, e eu deixei a menina participar, até porque não era uma igreja assim tradicional, sabe? Tipo, não era uma igreja assim dessas que tem que vestir só saia, essas coisas. Não era uma igreja assim, era uma igreja mais liberal. E aí eu ia fazer, teve uma dança que eu escalei essa irmã, porque eu penso assim, essa irmã, né, teve filho solteira, mas agora ela estava indo na igreja, ela estava tentando se consertar, então você tem que trazer cada vez mais para perto, né? Então, ela participar ali cada vez mais da dança, do teatro, ela ia se sentir cada vez mais incluída, mais amada. Eu pensava por esse lado. Eu penso que é isso que Deus faz com nós. Ele traz a gente cada vez mais para perto, sem olhar para os nossos defeitos, né? Mas aí umas irmãs da igreja descobriram que eu estava ensaiando com essa irmã e foram lá e pediram pro pastor que essa irmã não podia subir no altar da igreja porque ela já tinha um filho e que ela não era casada e então ela não podia subir no altar da igreja e ponto final, que ele tinha que fazer alguma coisa, que ela não podia dançar. E aí o pastor veio conversar comigo. Aí esse dia eu enfrentei ele, como eu falei. Eu era muito assim, para enfrentar a coisa dos outros eu enfrentava, mas as minhas eu não enfrentava, sabe? E aí eu falei, tudo bem, então a gente vai dançar no chão, mas ela vai dançar. Porque não vou ser eu a pessoa que vou colocar isso na cabeça dessa menina. Não vou ser eu a pessoa que vou chegar nessa menina e falar, olha, você não pode dançar mais, porque você não é bem vista na igreja, porque Deus não te vê com bons olhos, porque você tem um filho sem ser casada, porque você pecou. Eu não vou ser essa pessoa que vou jogar essa bomba em cima dessa pessoa, dessa menina. Tanto é que essa menina nem sabe dessa história até hoje. E eu falei, a gente vai dançar e vai dançar no chão, porque ela vai dançar e ela não vai saber de nada disso. Não vai nem passar pela cabeça dela isso, porque não vai ser da minha parte, do meu ministério, que essa menina vai receber uma coisa dessas, porque eu não acho certo ela receber uma carga dessa em cima. Ela já tem problemas, ela já tá na igreja para se resolver e aí vai receber isso? Aí é isso que ela vai receber de Deus? Você não pode subir no meu altar porque você não é santa? Falei, não, ela vai dançar no chão. E dançamos, e eu fiquei encarando a igreja ainda para ver se eu descobria quem eram as irmãs que tinham falado. E dançamos no chão. Então, tinha coisas que você tinha, né, que se levantar e que fazer, mas eu era muito... Não ia dar muito certo por muitos anos também, porque eu tenho esse dom humana, né? Então eu gosto das pessoas, eu não gosto da religião, eu não gosto da doutrina, eu gosto, tem que ter as pessoas, porque Cristo era das pessoas, Cristo vivia em multidão, vivia com o santo, vivia com o pescador, vivia com o pecador, vivia com a família dele, Cristo vivia com todo mundo, ele andava nesse mundo como uma pessoa normal, levando paz, levando amor, levando libertação, levando cura, ensinando como a gente pode, né, ter uma mente sã, uma mente sadia. Então, se a igreja não serve para isso, se a igreja serve só para dizer o que você pode ou não pode fazer segundo o que ela acha correto e não o que o humano por si só faz,
né? Não que como humano. Então não tá certo, porque nós somos humanos, nós fomos criados assim. A impressão que eu tenho hoje em dia de fora é que a igreja quer tirar a humanidade do homem. E se você for ver pela Bíblia, quem não gosta da humanidade de Deus, da humanidade do homem, das criaturas de Deus, quem é? É o lado oposto de Deus. Então, por que a igreja faz tanto para que os homens não sejam felizes, para que os homens não vivam uma vida boa aqui? Tem que ser tudo como a igreja dita as regras. Não pode errar, não pode rir alto, não pode chorar no culto. Eu era proibida porque eu era obreira, eu gostava de chorar no culto. Eu era proibida de chorar no culto porque se os outros irmãos me vissem chorando no culto, eles iam pensar que tinha alguma coisa errada comigo e que eu estava me consertando com Deus. E se eu estava me consertando com Deus é porque eu tinha feito algo de errado. E se eu estava fazendo algo de errado, eu não era tão santa quanto eles imaginavam, mas eu sou humana, eu sou só humana, eu posso, né? Eu errava, então eu era proibida de chorar no culto. Gente, eu vou parar por aqui. Eu queria contar essa parte desse vídeo, tá bem longo. Eu não vou editar ele, não vou fazer cortes. Vou deixar ele natural, porque eu queria contar essa coisa aqui no canal, porque é uma parte minha que eu acho que faz falta ter aqui. E para que vocês saibam, né, o porquê que eu não vou mais na igreja, qual é a minha história com a igreja. E aqui eu deixei toda a minha história. Claro que tem muito mais coisa envolvida, muito mais coisa boa também, mas também mais coisas negativas ainda. E tudo é um tempo, né? Tudo é um tempo. Tudo tem um tempo certo. Então, com esse vídeo aqui, na verdade, acho que eu tô encerrando um ciclo na minha vida. Tô encerrando uma relação que eu tive com a igreja esses anos todos. E é isso. Queria contar para vocês me conhecerem um pouquinho melhor. E eu encontro vocês no próximo vídeo.